Oi pessoal, tudo bem? Na videoaula passada nós revisitamos a noção de função. Na videoaula de hoje nós falaremos de um caso particular de função, que é o caso no qual o domínio da função é o conjunto dos números naturais. Esse caso particular a gente vai chamar de sequência. A partir da noção de sequência a gente vai definir a noção de limite de uma sequência. Essa aula, é importante lembrar, ela é parte constitutiva do primeiro bloco da disciplina, que é composto de 6 aulas de revisão de cálculo de uma variável. Então, a gente vai falar de diversos conceitos que possivelmente vocês já viram em outras disciplinas, mas que serão fundamentais para quando nós chegarmos, a partir da 7ª videoaula, na discussão sobre cálculo de várias variáveis. Tá bom? Bom, os objetivos desta videoaula são, primeiro, definir o que é uma sequência de números reais, e segundo, compreender a definição rigorosa de limite. É importante observar que a noção de rigor na matemática ela varia de tempos em tempos. Então, a noção que a gente tem hoje de rigor não tem nada a ver, por exemplo, com a noção de rigor em Euclides. A noção de rigor que a gente tem na matemática hoje, e em particular na análise, tem cerca de 150 anos. Ela surgiu na segunda metade do século XIX, em particular com um matemático alemão chamado Karl Weierstrass, que lecionou análise na Universidade de Berlim durante 30 anos, entre 1857 e 1887. E nesse processo de lecionar matemática, ele formulou diversas demonstrações que recorriam aos tais épsilons e deltas. A gente vai ver vários épsilons e deltas, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. E a partir desses épsilons e deltas que se constituiu uma nova tradição, uma nova concepção do que vinha a ser rigor na análise. Tá bom? Bom, o plano da videoaula é o seguinte. A gente vai falar primeiro o que é uma sequência, a gente vai interpretar a sequência como sendo uma função de N em R, a gente vai falar do termo geral de uma sequência, da representação gráfica de uma sequência, da definição rigorosa de convergência de sequências e, por fim, eu vou comentar muito rapidamente sobre 3 testes de convergência que são particularmente úteis. Tá bom? A gente pode definir sequência como sendo uma lista infinita ordenada de números. O aspecto ordenado é muito importante. Portanto, uma sequência não é um conjunto, porque no conjunto não importa a ordem que você lista os elementos, mas na sequência é fundamental a ordem dos seus termos. Alguns exemplos de sequência são a sequência 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, e vai assim para sempre. Outras sequências que vocês já conhecem são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Então a gente tem uma progressão aritmética 2, 5, 8, 11, 14, etc. E 2 progressões geométricas, 1, 2, 4, 8, 16, e 1, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos, etc. Um outro tipo de sequência se assemelha à progressão aritmética, mas com a diferença que você não soma sempre a mesma quantidade. Então, por exemplo, você pode ter 1, 1 mais meio, 1 mais 1 meio mais 1 quarto, 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo, 1 mais 1 meio mais 1 quarto mais 1 oitavo mais 1 16 avos. Repara que o termo que você vai somando com relação ao termo anterior, ele vai diminuindo, certo? No caso. Isso a gente chama de série, certo? Então, uma sequência que é composta do termo anterior mais alguém, a gente chama de série. Então, uma progressão aritmética é um caso particular de série, na qual o termo que você vai somando é sempre constante. Mas, no geral, as séries são muito mais ricas do que as progressões aritméticas. Por exemplo, essa última sequência listada, que é 4, 4 menos 4 terços, 4 menos 4 terços mais 4 quintos, 4 menos 4 terços mais 4 quintos mais menos 4 sétimos. Repara, os denominadores são os números ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9, e os numeradores são sempre 4. Essa série é muito famosa, eu vou comentar sobre ela mais para o final. Tá? Observa que ela é uma série alternada. Então, primeiro se subtrai um termo, depois se adiciona um termo. Depois se subtrai um outro termo, depois se adiciona outro termo. Então, é sempre menos, mais, menos, mais, menos, mais. Séries alternadas são muito importantes em matemática. Tá bom? Então, são alguns exemplos. A gente vai trabalhar esses exemplos bastante durante a videoaula. Agora, observa só, perdão, voltando. A gente pode pegar o primeiro termo da sequência e chamar de A1, o segundo termo de A2, o terceiro termo de A3, A4, A5 e por aí vai. Então parece que a gente pode associar os números 1, 2, 3, 4, 5, os números naturais, a cada um dos termos da sequência. Observe, série é um caso particular de sequência, tá bom?
Podemos, portanto, pensar em uma sequência como sendo uma função, que a cada número natural faz associar um número real. A gente chama o que a gente chamava de regra ou de expressão da função, aqui a gente chama em particular de termo geral. Então esse AN aqui a gente chama de termo geral da sequência, tá? Diferentemente do que a gente fazia no caso geral de função, que a gente chamava de regra ou de expressão da função. Aqui tem um nome particular, termo geral. Mas raramente a gente vai escrever a sequência nesse formato aqui de cima, tá? A gente, em geral, vai escrever dessa forma. Então, AN, o termo geral, entre parênteses, e embaixo escrito Nzinho, que pertence aos naturais. Tá bom? Então, os ditos termos gerais das sequências mencionadas anteriormente são os seguintes. AN vai ser menos 1 elevado a N mais 1. Porque só se eu colocar N igual a 1, você fica menos 1 ao quadrado mais 1. Então, fica mais 1. E por aí vai. O termo geral da progressão aritmética é uma coisa até que vocês já fizeram várias vezes na vida, né? Imagino. Então, é fácil ver que fica 2 mais 3 vezes n menos 1. Se quisermos, fazendo o distributivo aqui e somando com 2, a gente obtém essa forma mais compacta do termo geral dessa progressão aritmética, como sendo a n é igual a 3n menos 1. Na progressão geométrica, a gente pode escrever usando a potência, né? Então fica a n é igual a 2 elevado a n menos 1. Esse menos 1 é só para que fique 0 no primeiro, portanto fica 2 elevado a 0, que dá 1. Né? Mas se a gente começasse a nossa progressão geométrica de 2, por exemplo, aí não teria esse menos 1 no exponencial. Tá? Bom, a sequência embaixo, ela nada mais é do que a sequência de cima invertida. Né? Então fica os inversos, né? Respectivos. Então fica 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Agora, a gente tem essa série, repara, 1 repete, mais meio, 1 mais meio, mais 1 quarto. Então, a gente está somando esses termos, né? Onde P está variando de 1 até N. Então, quando é 1, fica 1 sobre 2 elevado a 0, que dá 1, esse primeiro termo aqui. Quando N é igual a 2, fica isso primeiro, né, que era 1, mais 1 sobre 2 elevado a 2 menos 1, que é 1 meio. Então, mais aqui 1 meio. E por aí vai. Tá bom? A sexta sequência é um pouco mais complicado de visualizar. É basicamente a mesma coisa, né? Você tem uma fração, com a diferença que não é uma exponencial, né? Não é 2 elevado a alguém, não tem uma exponenciação envolvida. Você tem só os números ímpares, então para obter os números ímpares você bota 2π menos 1, portanto estão dados os ímpares. E tem que colocar esse fator menos 1 na frente para garantir que a série é alternada. Né? Então, esse menos 1 aqui cumpre um papel muito similar ao que a gente tinha lá na primeira sequência. Por isso eu coloquei aquela primeira sequência, para você já se familiarizar com essa ideia de que você tem sequências do tipo menos 1 elevado a n mais 1. É a mesma coisa, né? Menos 1 elevado a p mais 1, porque a gente está agora com esse índice mudo, né, que está sendo somado, é p que está variando de 1 até n. Tá bom? Então, o termo AN é um termo que vai ter dependência com esse n aqui. Tá? E esse 4 aqui a gente só pode fatorar, porque todo mundo tem 4. Né? Então, é só colocar em evidência. Tá bom? Agora a gente pode pensar em fazer os gráficos dessas sequências. Então, a primeira sequência, observa, no eixo horizontal a gente tem o n, né, variando, no caso desses gráficos eu fiz de 1 até 30. E a gente tem no eixo vertical o valor que o AN toma para aquele respectivo n. Então, no caso da primeira sequência, para n igual a 1, toma o valor 1. Para n igual a 2, toma o valor menos 1. Para n igual a 3, toma o valor 1. E por aí vai. Tá bom? Então, é só você comparar isso que está no gráfico com isso aqui. Tudo bem? No caso da progressão aritmética, é esse o gráfico. Né? É bem fácil ver isso porque
se assemelha, claro que aqui é um caso discreto, em que a variável n só toma valores naturais. Lá do caso de funções em RR com uma função afim, né? Esse 3x menos 1, por exemplo. Então é bem uma reta, né? Só que com a diferença que não são todos os pontos da reta, são só esses pontos discretizados que correspondem aos n naturais. Tá? É só para criar uma intuição do que vocês já conhecem. O terceiro exemplo é um crescimento exponencial. A base é 2 e aqui tem um crescimento exponencial. É o que a gente tem visto nos jornais, com essa coisa das epidemias, do início da epidemia com crescimento exponencial. Você vê que cresce muito rápido. Né? 4 vezes 10 a 7, 3 vezes 10 a 7, 1 vezes 10 a 7. Então, realmente, alcança, com n's pequenos, né? N's de 25, 30, alcança números estratosféricos. Né? A gente está falando aqui da ordem de dezena de milhão. Né? Tá bom? Então, é um típico gráfico de crescimento exponencial, só que a diferença é que aqui, repara que o domínio da função são os números naturais. Então, só pode tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? No caso da quarta sequência, a gente tem o inverso, né? Um crescimento exponencial, só que se você quiser, você pode pensar isso aqui como sendo 2 elevado a menos n menos 1, certo? Então, com expoente negativo. Então, isso vai muito rapidamente para próximo de zero, tá bom? Agora, vamos falar das séries. A primeira série é uma série que vocês sabem somar, né? Desde da escola, né? Se você pegar uma barrinha inteira, que é o 1, aí a gente soma meio, depois a gente soma um quarto, então a gente soma aqui um quarto, a gente soma um oitavo, certo? E vai preenchendo sempre a metade do que falta. Naturalmente, isso vai se aproximar de 2, certo? E aqui está o que a gente esperaria. Certo? No caso da sexta e última sequência, é um pouco menos intuitivo. Essa sequência, ela vai se aproximando de π. É bem surpreendente, né? Tá? Então, bom, a gente pode, numa outra ocasião, discutir mais detidamente essa sequência. Só para vocês visualizarem o que eu quero aqui. Eu quero que vocês criem a intuição de olhar para esses gráficos e perceber o que acontece. No primeiro caso, ela fica pipocando. Menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. E não se aproxima de nada. Né? Nos casos da segunda e da terceira sequência, ela claramente vai ficando grande, 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 grande e cresce indefinidamente. No caso da quarta, da quinta e da sexta, não. Parece que ela vai realmente se aproximando de alguém. Essa quarta vai se aproximando de zero, essa quinta vai se aproximando de 2 e a última vai se aproximando de π. Tá? Então vocês já conseguem, a partir da situação gráfica, criar uma certa intuição do que está acontecendo com a sequência. Parece que há 3 padrões. Primeiro padrão, ficar pipocando para lá e para cá. Segundo padrão, crescer indefinidamente. Poderia ser para um número positivo ou para um número negativo, mas enfim, ir crescendo sem parar. Tudo isso muito intuitivo, tá? E a terceira possibilidade é se aproximar indefinidamente de um certo valor. Agora vamos se perguntar o seguinte, vamos olhar para esse caso da progressão aritmética, aquela 2, 5, 8, 11, etc. Essa aqui, né? 2, 5, 8, 11, 14, 17, que é esse gráfico aqui. Vamos se perguntar o seguinte, a partir de qual n os termos da sequência AN é igual a 3n menos 1 são maiores que 80? Bom, a gente impõe, né? 3n menos 1 maior do que 80, certo? Só isolar o n, então fica que n
é maior que 27. Ou seja, observem bem, se n for maior do que 27, então a n será maior do que 80. Percebe? Agora, se a gente pegasse 367,87, a gente está usando sempre ponto no lugar de vírgula por uma questão de notação aqui, para evitar confundir com os pares ordenados. Tá? Mas 87 é centésimo. Qual deveria ser o n que a gente deveria pegar a partir do qual todos os termos da sequência AN são maiores que esse número, 367,87? E se a gente escolhesse não 80 nem 367, mas 13.400? A partir de qual n os números seriam maiores? E 127 milhões? Será que para qualquer número real, m, digamos, existe um n a partir do qual o AN seria maior do que M? É razoável pensar isso, né? Por exemplo, aqui, 80. A gente poderia olhar para esse 80 e falar, realmente, a partir de 27, todos os ANs ficam maiores, né? Estão acima dessa reta horizontal. Né? Agora, se a gente pegar 127 milhões, a partir de qual n que estaria acima? Será que para qualquer valor que a gente pegue, sempre vai ter um n a partir do qual todos os AN serão maiores do que esse m? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa, né? A gente escreve 3n menos 1 é maior do que m, isola o n, e, portanto, obtém o seguinte, n é maior do que m mais 1 sobre 3. Ou seja, se n for maior do que m mais 1 sobre 3, então a n será maior do que m. Então, parece que realmente qualquer número real que a gente pegue, m, existe um nzinho a partir do qual o AN vai ser maior do que esse m. Isso é muito abstrato, eu sei. Se vocês nunca viram nesse formato, dá um pause no vídeo, tenta ver se faz sentido e em seguida passa para o próximo slide. Bom, agora a gente passa limpo a conta. Vamos escrever isso de maneira direta. A sequência AN igual a 3n menos 1 tende a infinito porque para todo número real m que tomarmos, termos que se n for maior do que m mais 1 sobre 3, então a n será maior do que m. Essa é a definição do que vem a ser tender a infinito. Então vamos partir desse exemplo, motivado a partir desse exemplo, vamos dar uma definição geral. Definição de tender a infinito. Dizemos que a nzinho tende a mais infinito se para todo número real m, existe um número n, tal que, se nzinho for maior do que n, então a nzinho será maior do que m. Tenta pausar o vídeo, ver se isso faz sentido, organizar essas ideias, porque agora a gente vai escrever de modo sucinto. A gente escreve o seguinte, para todo número real m, existe um número natural n, tal que se nzinho for maior do que n, então a nzinho será maior do que m. A gente escreve assim, para todo m pertencente a R, existe n pertencente aos naturais, tal que, ou barrinha vertical, ou t ponto q ponto. Nzinho maior do que n implica em a nzinho maior do que m. Observa, esse símbolo aqui pode ser lido como implica ou pode ser lido se então. Então, eu tenho se então. E o se vem antes do que vem imediatamente antes da setinha. Tá? Então, fica assim. Para todo m pertencente ao conjunto dos números reais, existe um n pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que, se nzinho é maior do que n, então a nzinho será maior do que m. Se isso acontecer,
a gente vai dizer que a sequência tende a mais infinito. Alguns livros preferem, em vez de nzinho maior do que nzão, escrever nzinho é maior que ou igual a nzão. Mas isso não muda absolutamente nada. Tá? A diferença é que, em vez de pegar o 27, no exemplo anterior, a gente teria que pegar 28, porque é maior que ou igual a 28. Tá bom? Então, agora a notação. A gente escreve ANzinho seta, observa, uma seta só com um tracinho, diferentemente da seta de cima que tinha 2 tracinhos. A seta de implicação lógica tem 2 tracinhos. A seta de ir para, tender a, é um tracinho só. Então, ANzinho seta mais infinito. Ou, que é a notação que vocês estão mais acostumados, limite quando n vai a mais infinito de AN é igual a mais infinito. Ou, como no caso de sequências, o único limite que existe é o n para infinito, a gente pode omitir isso aqui de baixo, ficando só com limite de AN é igual a mais infinito. Se a gente trocasse aqui em cima AN maior do que M por AN menor do que M, a gente tem que o AN tende a menos infinito. E a gente escreve, portanto, as mesmas coisas, só que em vez de ter o sinal mais na frente do infinito, com o sinal menos. Tá bom? Bom, esse é o caso em que a sequência tende a mais infinito. Esse caso a gente vai chamar de caso divergente. Agora vamos olhar para o caso na qual a sequência não tende para mais infinito, mas sim tende para um número real, que é o que a gente vai chamar de caso convergente. Tá? Então, esse caso aqui é o caso convergente. É quando a sequência converge. Tá bom? Então vamos imaginar uma nova sequência, nenhum daqueles 6 exemplos. Seja a sequência AN dada por n sobre n mais 1. Ou seja, a lista 1 meio, 2 terços, 3 quartos, 4 quintos, 5 6, 6 sétimos, 7 oitavos, 8 nonos, 9 décimos, etc. Ela parece se aproximar de 1. Basta você olhar também pelo gráfico. O gráfico dá uma boa intuição do que está acontecendo com a sequência. Certo? A pergunta é a seguinte, agora é a pergunta muito difícil. Será que existe um n? Vou sempre falar nzinho, tá? Porque vai ter nzão e nzinho. Então, será que existe um nzinho a partir do qual os termos da sequência se encontram todos entre 0,9 e 1,1? Ou seja, entre 1 menos 0,1 e 1 mais 0,1. Ou seja, será que a gente chama isso de uma bola de raio 0,1 em torno de 1? Uma nomenclatura que vem lá do Rn e acaba indo parar em R. Mas não precisa se importar com a nomenclatura por enquanto. Pensa só que eu estou preocupado com esse intervalo de largura 0,1 em torno do 1. Tá bom? Bom, então vamos impor, que nem a gente fez lá, que a gente impôs, lembra, eu vou voltar, que 3n menos 1 era maior que 80, para ver se tinha um n a partir do qual todo mundo era maior que 80, vamos impor que o AN é maior do que 0,9 e menor do que 1,1. Isso é a mesma coisa que dizer que o AN está no intervalo aberto em 0,9 e aberto em 1,1. Ou, que é o que a gente vai usar mais sistematicamente, se convença de que essas 3 formas de escrever são absolutamente equivalentes. Esse 0,1, que é essa distância em torno do 1 que a gente está olhando, a gente vai chamar de epsilon. Tá? Então eu botei numa cor diferente para chamar a atenção de que está surgindo uma quantidade aí que merece uma letra para designá-la. Então tá, então vamos trabalhar em particular com esse último modo de escrever. Substituindo quem que é o AN, a gente obtém o seguinte. Faz um MC, que é n mais 1, e obtém então o módulo, o valor absoluto, se você quiser, tanto faz o nome, de menos 1 sobre n mais 1. A gente usa a propriedade do módulo, de que o módulo do produto é o produto dos módulos. A gente pode pegar esse menos e passar
para cá como módulo de menos 1, sobra só então o módulo de 1 sobre n mais 1, como n é um número natural, ele é positivo, n mais 1 é positivo, portanto 1 sobre n mais 1 é positivo, e o módulo é simplesmente 1 sobre n mais 1. A gente queria impor que o módulo de an menos 1 é menor do que 0,1, certo? Então a gente tem que 1 sobre n mais 1 é menor do que 0,1. A gente pode inverter os dois lados, tem que lembrar que quando inverte uma desigualdade a gente troca o menor que por maior que, então fica n mais 1 é maior que 10. Então o n tem que ser maior do que 9. Esse 9 também é super importante, então ele merece um nome próprio. A gente vai chamar esse 9 de nzão. Qual é a conclusão? Que se o nzinho for maior do que 9, que é esse tal nzão, então o an estará no intervalo que a gente gostaria, entre 0,9 e 1,1. Tá bom? A pergunta é, se em vez de 0,1 a gente impusesse um epsilon, lembra que o epsilon era o 0,1 aqui, a gente impusesse que o epsilon é 0,05, qual será o n a partir do qual todos os an satisfarão módulo ou valor absoluto de an menos 1 é menor do que epsilon? E se a gente pegasse um epsilon menor ainda? E um epsilon menor ainda? Bom, vamos dar agora a definição de convergência. Dizemos que a n converge para A, ou se quisermos, tende a A, se para todo número real epsilon positivo, existe um número natural nzão, tal que, se nzinho for maior do que nzão, então o módulo de A menos AN vai ser menor do que epsilon. Ou seja, a convergência acontece se para qualquer que seja o epsilon, a gente consiga escolher um n suficientemente grande, de tal maneira que o AN esteja a uma distância de A menor do que epsilon. Observa que o n é uma função de epsilon, o nzão, perdão, é uma função de epsilon. Né? Então, se eu pegar um epsilon menor, o nzão vai ter maior, maior, maior. Né? Quanto menor o epsilon, a princípio, pelo menos, maior será o nzão. No exemplo acima, se a gente quisesse explicitar a relação entre epsilon e nzão, a gente obteria que o nzão tem que ser 1 sobre epsilon menos 1. Só que como a gente está dizendo que n é um número natural, a gente precisa garantir que isso aqui é um número natural. Né? Então, para garantir, a gente pode pegar essa função piso ou função parte inteira, né? Que vai ser a função que vai dar o maior natural menor do que o que está dentro. Né? Então, só quem quer não lembrar aqui que é função piso ou função parte inteira, é só procurar por essas palavras. Então, de modo sucinto, vamos lá, vamos resumir isso, agora condensar isso em uma notação mais compacta. Para todo epsilon maior do que zero, existe um nzão natural, tal que, se nzinho for maior do que nzão, então A menos ANzinho, valor absoluto ou módulo, é menor do que epsilon. Tá? Alguns livros, novamente, preferem escrever nzinho maior que ou igual a nzão. Nesse caso, novamente, a gente precisa mudar alguma coisa. Aqui, em particular, a gente escolheria, então, a função teto. Tá? Mas não se preocupa com isso agora. O importante é você entender a essência do problema. A ideia é, a gente diz que a sequência converge, no caso para 1, se ao olharmos um valor muito próximo de 1, exista um nzão a partir do qual todos os anzinhos estão compreendidos entre esse valor que a gente escolheu e 1. Tá bom? Bom, nesse caso a gente escreve ANzinho tende a A, o limite quando n vai infinito de ANzinho é igual a A, ou o limite simplesmente de ANzinho é igual a A. Bom, se existe um A real, ou em particular um A no contradomínio da sequência,
No caso, a gente está pensando em contradomínio real, mas é importante que seja um A no contradomínio da sequência, tal que o limite de ANzinho é A, dizemos que a sequência ANzinho é convergente. Caso contrário, dizemos que a sequência ANzinho é divergente. Então, daqueles 6 exemplos que a gente tinha antes, os 3 primeiros eram divergentes e os 3 últimos eram convergentes. Né? Então, é fácil ver que só nesse caso aqui e nesse caso aqui, realmente a sequência converge para um número real. Nos outros casos, a gente vai dizer que ela diverge. Seja pipocando, menos 1, 1, menos 1, menos 1, ou indo para infinito. Tá bom? Bom, então está escrito o que eu falei, né? As 3 primeiras são divergentes e as 3 últimas são convergentes. Bom, agora se a gente quiser saber se uma sequência converge, ou em particular se uma série converge, porque convergência de séries é muito importante. Será que a gente precisa necessariamente calcular para que valor converge? Existem alguns testes que vocês vão ver lá na disciplina de análise que são muito úteis para saber se uma sequência ou se uma série converge ou não. Eu estou mostrando para vocês 3 testes. A gente vai usar 2 desses testes em algum momento da disciplina. Esses testes são chamados de testes, mas na verdade são teoremas, né, que devem ser demonstrados. O primeiro é o teste da comparação. Então, agora eu vou ler só N e não Nzinho, porque não tem Nzão para confundir, tá? Então, sejam AN e BN 2 sequências, tais que 0 é menor que AN, que é menor que BN, para todo N. Então, a gente conclui o seguinte: se o somatório de P igual a 1 até N de BP é convergente, o somatório de P igual a 1 até N de AP também é convergente. E se o somatório de P igual a 1 até N de AP é divergente, então o somatório de P igual a 1 até N de BP também é divergente. O segundo teorema chama-se teste da razão, ou também conhecido como teste de D'Alembert. Seja a n uma sequência de números positivos, se o limite de an mais 1 sobre an for menor do que 1, então o somatório de P igual a 1 até n de AP é convergente. Se o limite de an mais 1 sobre an for maior do que 1, então o somatório de P igual a 1 até n de AP é divergente. E o terceiro teorema, que é muito importante, a gente vai usar muito em breve, é o teste de Leibniz, que diz o seguinte: seja a n uma sequência, tal que a n é positivo, para todo n. A n mais 1 é menor do que a n, ou seja, ela é uma sequência decrescente, né? O termo seguinte é menor do que o termo anterior. Mas repara, todos são positivos. A terceira exigência é que o limite de an é zero. Se esses 3 critérios forem satisfeitos, então, diz o teorema, o somatório de P igual a 1 até n de AP alternado, ou seja, com esse menos 1 elevado a P mais 1, lembra aquela série alternada que tem mais, menos, mais, menos, mais, menos? Ela é convergente. Esses 3 testes são muito, muito importantes e muito usados no cálculo e na análise. Tá? Então, gastem um tempinho pensando sobre cada um deles. Após assistir essa videoaula, eu sugiro que você leia o livro do Curran. Ele começa discutindo o cálculo a partir de sequência. É uma ordem que eu acho muito melhor do que a maioria dos livros-texto que discutem a noção de limite já em funções de R em R. Eu acredito que é muito melhor apresentar a noção de limite a partir da noção de sequência. Então eu acho que o Curran tem uma vantagem pedagógica muito grande sobre os outros livros por ter optado por esse caminho. Claro que ele não é o único livro que faz isso. Então eu menciono para vocês, só para quem tiver curiosidade, 3 outros livros que fazem a mesma coisa. São 3 livros de análise. Esse livro da Lara Alcock é um livro muito didático de análise, assim, talvez a melhor introdução à análise que eu já li. Vale muito a pena dar uma olhada. O livro do Cássio Neri e do Marco Cavalli,
Curso de Análise Real, é um livro muito, muito bom, escrito pelos professores do IEM. Então vale muito a pena vocês lerem esse livro. E um terceiro livro que eu gosto muito, é certamente o meu livro favorito de análise, é esse Understanding Analysis, do Stephen Abbott. Em particular sobre séries, ele tem um capítulo que é maravilhoso. Bom, mas de todo modo, não se preocupem em ler, neste momento, esses 3 livros da referência complementar. Leiam somente o livro do Quran, que é o que realmente importa neste momento. Tá bom, pessoal? Então, bom estudo, bom trabalho e até a próxima videoaula.